Imagine caminhar pelo sertão nordestino e encontrar árvores carregadas de frutos que, para muita gente, parecem ter saído de outro mundo. Agora imagine descobrir que algumas delas fizeram parte da alimentação de gerações inteiras e ajudaram comunidades a enfrentar períodos de seca e escassez. O Nordeste brasileiro guarda uma riqueza natural que vai muito além das paisagens que conhecemos. Entre a caatinga, os campos e os quintais rurais, existem árvores frutíferas nativas que carregam sabores, histórias e tradições que estão sendo esquecidos com o passar do tempo. Neste vídeo, você vai conhecer 15 dessas árvores, descobrir curiosidades sobre seus frutos e entender por que elas são tão importantes para a biodiversidade e para a cultura nordestina. Agora, prepare-se para descobrir sabores que o tempo quase apagou. Jurubeba. A jurubeba não é uma fruta que tenta agradar logo de cara. Ela chega com personalidade forte, sabor intenso e uma reputação construída ao longo de gerações. Pequena, arredondada e de coloração verde, essa fruta nasce em uma planta resistente, típica da caatinga, que parece ter aprendido a conviver com a escassez desde sempre. Ao contrário de frutas doces e chamativas, a jurubeba carrega um amargor marcante, quase um aviso da natureza dizendo que ali existe algo poderoso. E existe mesmo. No sertão, a jurubeba nunca foi apenas alimento. Ela sempre esteve presente na cultura popular como símbolo de força, resistência e cura. Seu uso atravessa cozinhas simples, mesas rústicas e práticas medicinais passadas de geração em geração. Em conserva, ela acompanha refeições tradicionais. Como tempero, transforma pratos comuns em experiências únicas. Mas o verdadeiro valor da jurubeba está no que ela representa, uma fruta que ensina que nem tudo que é valioso precisa ser doce. Em tempos de seca, quando poucas plantas sobrevivem, ela continua ali, firme, produzindo seus frutos como quem desafia o ambiente ao redor. Cada jurubeba é uma pequena prova de que a caatinga não é pobre, ela apenas exige respeito e entendimento. Carnaúba. A carnaúba é mais do que uma árvore, é uma verdadeira engrenagem viva do sertão. Imponente, elegante e resistente, essa palmeira se ergue em meio ao cenário seco como se fosse um monumento natural. Seus frutos, que nascem em grandes cachos, passam despercebidos por muitos, mas carregam um valor enorme para quem conhece a caatinga de perto. Quando ainda verdes, parecem simples, quase comuns. Mas, à medida que amadurecem e ganham tons arroxeados, revelam um potencial surpreendente. Da polpa se aproveita quase tudo, e da amêndoa surge uma alternativa curiosa que já substituiu até o café em épocas difíceis. A carnaúba é daquelas plantas que não desperdiçam nada. Cada parte tem um uso, cada fruto tem uma função. No sertão, ela sempre foi sinônimo de sustento, trabalho e adaptação. Seu ciclo acompanha o ritmo da vida nordestina, mostrando que sobreviver na caatinga não é apenas resistir, mas aprender a transformar o pouco em muito. A carnaúba ensina que riqueza não está na abundância aparente, mas na versatilidade silenciosa. Ameixa amarela da caatinga. A ameixa amarela da caatinga parece pequena e discreta, mas guarda um impacto enorme. Quando surge entre arbustos e árvores baixas do sertão, seus frutos amarelos e alaranjados chamam atenção como pequenos pontos de luz no meio da paisagem seca. Ao toque, são macios. Ao provar, surpreendem com uma combinação delicada entre doçura e acidez. Essa fruta não alimenta apenas pessoas. Ela sustenta a fauna local, servindo de alimento para aves, insetos e pequenos animais que dependem desses ciclos naturais para sobreviver. Mas o que realmente torna essa ameixa especial é sua ligação profunda com o conhecimento tradicional. No sertão, nada se perde. Folhas, cascas, raízes e frutos sempre tiveram usos variados, transmitidos por quem aprendeu observando a própria natureza. A ameixa da caatinga representa equilíbrio. Ela mostra que, mesmo em ambientes extremos, é possível criar harmonia entre alimento, cura e preservação. Cada fruto amadurecido é um lembrete silencioso de que a vida no semiárido é mais complexa e rica do que muitos imaginam. Acerola. A acerola pode até ser pequena, mas sua presença é impossível de ignorar. Vermelha, brilhante e vibrante, ela parece concentrar energia em forma de fruta. Na caatinga, onde cada gota de água importa, a acerola surge como um presente inesperado. Seu sabor ácido desperta o paladar imediatamente, quase como um alerta de vitalidade. Consumida fresca ou transformada em sucos de polpas, ela faz parte do dia a dia de muitas famílias, principalmente pela sensação de força e renovação que oferece.
A acerola é símbolo de contraste, delicada por fora, intensa por dentro. Em um ambiente conhecido pela dureza, ela cresce mostrando que resistência também pode ser sinônimo de frescor. Cada fruta colhida carrega a ideia de que a caatinga não produz apenas sobrevivência, ela produz potência. Pitomba da Bahia. A pitomba da Bahia é daquelas frutas que parecem existir em segredo, como se a natureza tivesse decidido escondê-la apenas para os mais atentos. Pequena, arredondada e de aparência simples, ela engana quem olha rápido, mas basta abrir a casca para revelar uma polpa macia, suculenta e surpreendentemente saborosa. O doce aparece primeiro, suave, quase tímido, e logo depois vem uma leve acidez, equilibrando tudo como se fosse calculado. Essa fruta carrega algo poderoso, o fator surpresa. Em quintais do Nordeste, ela cresce silenciosa, longe dos holofotes, criando memórias afetivas em quem teve a sorte de prová-la direto do pé. A pitomba não grita para ser notada, ela conquista. Em sucos, doces ou até em bebidas artesanais, ela transforma receitas simples em experiências inesperadas. Cada fruto é um lembrete de que a caatinga não revela seus tesouros para quem passa apressado. É preciso olhar com calma. Quixaba. A quixaba é uma árvore que impõe respeito. Espinhosa, firme e resistente, ela parece ter sido moldada pelo próprio sertão para sobreviver onde quase nada resiste. Seus frutos começam discretos, verdes e quase invisíveis no meio da copa densa. Mas, quando amadurecem, ficam negros e brilhantes, como pequenas joias escondidas entre os galhos. Ao provar, a surpresa, uma polpa doce, suculenta e agradável, contrastando completamente com a aparência robusta da planta. A quixaba sempre teve um papel que vai além da alimentação. No imaginário popular, ela é associada à cura, à força e à proteção. Seus frutos alimentam pessoas, animais e histórias. Cada colheita carrega tradição, cada árvore representa permanência. Em um ambiente onde tudo parece passageiro, a quixaba permanece, firme, mostrando que a caatinga sabe criar frutos doces mesmo sob espinhos. Juá. O juá nasce de uma das árvores mais emblemáticas do sertão, o juazeiro. Enquanto outras plantas perdem folhas e vida durante a seca, ele permanece verde, quase desafiando o clima. Seus frutos pequenos e arredondados parecem simples, mas carregam uma doçura suave que conquista aos poucos. O juá sempre esteve presente na vida das comunidades do semiárido, não apenas como alimento, mas como símbolo de resistência. Em tempos difíceis, seus frutos, folhas e cascas foram aliados silenciosos do povo sertanejo. O sabor do juá não é exagerado, e talvez seja exatamente isso que o torna especial. Ele representa constância, confiança e adaptação. Cada fruto amadurecido lembra que, mesmo quando tudo parece seco por fora, ainda existe vida pulsando por dentro. Maracujá da Caatinga. O maracujá da Caatinga parece ter aprendido com o próprio ambiente a ser forte e delicado ao mesmo tempo. Sua planta trepadeira se espalha com vigor, criando um espetáculo quando floresce, exibindo tons arroxeados e um perfume suave que contrasta com a paisagem árida. O fruto, de aparência discreta, guarda uma polpa aromática, equilibrando doçura e acidez de forma única. Diferente dos maracujás mais conhecidos, essa variedade carrega identidade própria, moldada pelo clima extremo. No sertão, ele não é apenas ingrediente de sucos de doces, é símbolo de adaptação. Cada fruto amadurecido conta a história de uma planta que aprendeu a sobreviver com pouco, transformando dificuldade em sabor. É a prova viva de que a caatinga não copia, ela cria. Cajá. O cajá é impossível de ignorar. Basta sentir o aroma à distância para saber que ele está por perto. Seu cheiro marcante anuncia um fruto de sabor intenso, agridoce, que desperta lembranças instantâneas em quem cresceu no Nordeste. Ao morder, a explosão de sabor é imediata, quase vibrante. O cajá sempre foi protagonista em sucos, sorvetes e receitas caseiras que atravessam gerações. Mas ele também ocupa um papel importante na paisagem natural, alimentando animais e ajudando a manter o equilíbrio do ambiente. O cajá representa abundância emocional. Ele conecta pessoas à infância, às feiras livres, aos quintais e às mesas simples. Em meio à dureza do sertão, o cajá surge como um lembrete aromático de que a vida também pode ser intensa, viva e cheia de sabor. Licuri. O licuri nasce em cachos tão carregados que parecem desafiar a lógica da escassez. Em meio ao solo seco da caatinga, essa palmeira se mantém firme, com folhas arqueadas formando uma coroa quase simbólica,
como se fosse um guardião silencioso do sertão. Seus frutos pequenos escondem uma amêndoa de sabor intenso, lembrando o coco seco, mas com identidade própria. Para quem vive na região, o licuri nunca foi apenas comida, ele é sobrevivência. Em épocas difíceis, foi fonte de energia, sustento e criatividade. Torrado, moído ou consumido puro, atravessou gerações como um alimento confiável. Mas o licuri também alimenta a vida ao redor, sustentando aves e mantendo ciclos naturais ativos. Cada cacho maduro é um lembrete poderoso de que a caatinga não produz pouco, ela produz o suficiente, do jeito certo, no tempo certo. Umbu. O umbu não é apenas uma fruta, é um símbolo do sertão. Nascido do imbuzeiro, árvore quase sagrada, ele guarda um segredo impressionante: raízes capazes de armazenar água, permitindo que a planta sobreviva quando tudo ao redor parece morrer. Seus frutos arredondados, de casca verde amarelada, escondem uma polpa suculenta e refrescante, com sabor que mistura doçura e acidez na medida exata. O umbu sempre esteve ligado à cultura nordestina, presente em receitas tradicionais, encontros familiares e lembranças afetivas profundas. Cada gole de umbuzada carrega história, resistência e identidade. O umbu prova que, mesmo em um ambiente de extrema escassez, a natureza encontra formas engenhosas de oferecer abundância. Siriguela. A siriguela é a alegria em forma de fruta. Pequena, vibrante e de cor intensa, ela costuma aparecer em quintais e feiras, carregando consigo memórias de tardes quentes e risadas soltas. Ao morder, a polpa doce e suculenta invade o paladar rapidamente, quase como uma recompensa instantânea. A siriguela não exige preparo elaborado. Ela é simples, direta e generosa. No Nordeste, essa fruta sempre teve um papel emocional forte, conectando pessoas a momentos felizes e descomplicados. Mais do que alimento, ela é lembrança viva. Cada fruto amadurecido reforça que a caatinga também sabe produzir leveza, prazer e afeto. Coroa de frade. A coroa de frade parece saída de outro planeta. Esse cacto arredondado, coberto de espinhos, guarda no topo uma estrutura avermelhada que lembra a tonsura de antigos frades, detalhe que explica seu nome curioso. Em meio à paisagem pedregosa da caatinga, ele sobrevive por décadas, quase imóvel, observando o tempo passar. Seus frutos, discretos, alimentam aves e pequenos animais, mantendo a vida em movimento. Muito além da aparência exótica, a coroa de frade representa paciência e resistência extrema. Ela ensina que, na caatinga, sobreviver não é correr, é saber esperar. Melancia da praia. A melancia da praia chama atenção por parecer uma melancia em miniatura, pequena e listrada, mas esconde um lado perigoso. Trata-se de uma planta rasteira e espinhosa, com caule e folhas cheios de espinhos que já funcionam como um aviso natural. Conhecida por nomes como joá vermelho, arrebenta-boi e mata-cavalo, ela é tóxica. Pode ser fatal para o gado e oferece riscos aos humanos, principalmente pela ingestão das sementes. Mesmo assim, é extremamente resistente e se desenvolve bem em restingas, pastagens e áreas degradadas. Seus frutos mudam de cor ao amadurecer, passando do verde listrado para tons avermelhados ou amarelados. Curiosamente, apesar da toxicidade, a planta é usada na medicina popular de forma externa, no tratamento de manchas na pele, urticárias e furúnculos. A melancia da praia simboliza bem a natureza brasileira, bonita, resistente e perigosa quando não é respeitada. Mandacaru. O mandacaru não é apenas um cacto, ele é um aviso vivo de que a caatinga tem regras próprias. Alto, imponente e coberto de espinhos, ele se ergue como um sentinela silencioso em meio ao sertão, suportando o sol escaldante, meses sem chuva e solos quase impossíveis. Mas o que pouca gente imagina é que, em determinado momento do ano, esse gigante espinhoso revela um lado totalmente inesperado. Seus frutos surgem coloridos, geralmente em tons de vermelho ou rosa intenso, rompendo a rigidez do corpo espinhento e chamando a atenção de longe. Por dentro, a polpa é branca, macia e surpreendentemente doce, criando um contraste quase poético entre aparência e sabor. No sertão, o fruto do mandacaru sempre foi sinal de esperança, especialmente em períodos de seca severa. Ele alimenta aves, insetos, animais silvestres e também pessoas, funcionando como um verdadeiro elo entre sobrevivência e abundância. O mandacaru ensina uma lição dura e bonita ao mesmo tempo. Nem tudo que parece hostil é vazio por dentro. Às vezes, a doçura está protegida por espinhos, e só quem conhece a caatinga aprende a enxergar isso. Murici. O murici chega antes pelo cheiro.
Forte, marcante e impossível de ignorar, ele anuncia sua presença mesmo antes de ser visto. Pequeno, arredondado e de coloração amarelada, esse fruto típico da Caatinga e do Cerrado carrega uma personalidade única. Seu sabor é intenso, quase provocador, dividindo opiniões logo na primeira mordida. Mas é exatamente isso que o torna inesquecível. O murici sempre esteve presente na culinária regional, transformado em sucos, doces, sorvetes e bebidas artesanais que atravessam gerações. Ele não é uma fruta neutra, nem discreta, ele marca. E além do sabor, o murici carrega um vínculo profundo com o conhecimento tradicional. No sertão, suas folhas, cascas e frutos sempre foram associados ao cuidado, ao uso cotidiano e à observação atenta da natureza. O murici representa a identidade. Ele mostra que a Caatinga não produz sabores genéricos, mas experiências fortes, que refletem a própria personalidade do ambiente onde nasce. Fruto do xique-xique. O xique-xique é um cacto que parece feito de resistência pura. Seus galhos espinhosos se espalham pelo sertão, crescendo em terrenos pedregosos, em costas e áreas onde quase nada se fixa. E, ainda assim, ele frutifica. Seus frutos começam verdes e discretos, quase escondidos entre os espinhos, até amadurecerem e ganharem tons avermelhados. Quando abertos, revelam uma polpa rosada, macia e doce, cheia de sementes escuras. Para muitas aves e animais, esse fruto é um verdadeiro banquete em meio à escassez. Para o sertanejo, sempre foi uma surpresa agradável, colhida com cuidado e respeito. O fruto do xique-xique carrega uma mensagem clara. A vida insiste. Mesmo nos lugares mais improváveis, ela encontra um jeito de florescer, frutificar e alimentar. É a Caatinga mostrando, sem palavras, que a adaptação é a maior forma de inteligência natural. Caju. O caju dispensa apresentações, mas nunca perde a importância. Presente em praticamente todo o Nordeste, ele vai muito além de uma fruta comum. Seu formato curioso, com a castanha aparente, chama atenção desde cedo, e seu sabor marcante mistura doçura e acidez de forma inconfundível. O caju sempre foi parte da vida cotidiana, seja consumido fresco, em sucos, doces ou receitas tradicionais. Mas, no contexto da Caatinga, ele representa algo maior: abundância em meio à dificuldade. O cajueiro se adapta, cresce em solos pobres e continua produzindo, ano após ano. Seu fruto é refrescante, energético e profundamente ligado à memória afetiva de quem cresceu no sertão. O caju é prova de que a Caatinga também sabe ser generosa, oferecendo frutos que alimentam o corpo e a história de um povo inteiro. Fruto da palmatória. O fruto da palmatória é o grande símbolo da engenhosidade da Caatinga. Nascido de um cacto espinhoso e aparentemente agressivo, ele surpreende pelo tamanho, pela suculência e pelo sabor marcante. Seus frutos coloridos surgem entre espinhos finos, exigindo cuidado na colheita, quase como um ritual. Ao provar, o impacto é imediato. Um sabor ácido, lembrando maracujá, mas com identidade própria, forte e refrescante. Muito apreciado no sertão, ele é consumido cru ou transformado em doces, geleias e outras preparações artesanais. Além de alimentar pessoas, ele sustenta aves e pequenos animais, mantendo o equilíbrio do ambiente. O fruto da palmatória representa a essência da Caatinga, um lugar que não entrega nada fácil, mas recompensa quem aprende a respeitar seu ritmo e sua força. Depois de conhecer essas frutas incríveis, fica impossível olhar para a Caatinga da mesma forma. O que muitos enxergam como um ambiente seco e hostil é, na verdade, um dos biomas mais engenhosos e resilientes do Brasil. Cada fruto que você viu aqui é uma resposta direta à diversidade, uma prova de que a vida não apenas sobrevive, ela se reinventa. Se esse vídeo te surpreendeu, imagine quantos outros segredos ainda estão escondidos no sertão. E agora eu quero saber, qual dessas frutas você teria coragem de provar? Se inscreva no canal, deixe o like e continue com a gente, porque a natureza brasileira ainda tem muito mais para revelar.